Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao estudo do conjunto dos números irracionais. Na aula anterior estudamos como calcular uma raiz quadrada não exata por aproximação. Essas raízes não exatas, por sua vez, compõem o conjunto dos números irracionais. Além das raízes não exatas, nós temos as dízimas que não são periódicas. E agora entra um elemento bem importante desse conjunto que é chamado o número π. O π é um elemento, um número, que tem várias casas, infinitas casas decimais. Mas para fins de cálculo envolvendo a circunferência e o círculo, a gente vai usar o valor do π como 3,14. A partir dessa aula de hoje, toda vez que você ouvir falar em π, com certeza você vai lembrar que o valor dele é 3,14. Agora, o porquê disso eu não sei dizer, mas a maior parte dos alunos consegue lembrar. A circunferência e o círculo. A principal situação aqui é você saber diferenciar o que é circunferência e o que é círculo. A circunferência, quando você pega um canetão, uma caneta e vai fazer uma bolinha, o traço que você faz chama-se circunferência. E o que ficou para dentro dessa circunferência, toda essa parte aqui, então é denominada de círculo. Já na sequência agora, vamos entender quais são as partes que compõem um círculo e a circunferência. Então vamos ver os elementos que compõem uma circunferência. Traçada a circunferência, nós temos algumas definições aqui que são bem importantes para o nosso estudo da sequência. Esse pontinho aqui, que é bem no meio da circunferência, bem no meio do círculo, na verdade, que a circunferência está aqui. Existe um equipamento chamado compasso, que tem uma ponta que escreve e uma ponta que não escreve, que é chamada de ponta seca. Quando você põe o compasso e abre ele para fazer, fica um furinho aqui. Esse furinho é chamado de centro. Centro. Perdão. Beleza? Na sequência, agora, essas outras duas definições são de extrema importância. Essa medida que vai do A até o B, o segmento AB, é chamado de raio da circunferência. Embora a medida do A até o C também seja um raio. Se eu traçasse mais alguns, também seriam raios. Ou seja, a circunferência tem muitos raios. É daí também que vem a história dos raios da bicicleta, né? À medida que vai do C passando pelo centro e chegando até o B, essa medida que vai de um ponto até o outro da circunferência, mas obrigatoriamente passando pelo centro, é denominado de diâmetro. E aqui eu vou marcar o ponto D e o ponto E, que eu vou traçar uma reta entre eles. Isso aqui é chamado de corda. Eu posso traçar várias cordas na circunferência. A principal corda da circunferência é o diâmetro, certo? Aqui nós já vamos ter duas relações muito importantes. O raio eu vou chamar de R, ou R minúsculo. E o diâmetro eu vou chamar de D. Vou fazer um R minúsculo aqui. O diâmetro eu vou chamar de D. Então nós vamos ter o seguinte, que o diâmetro ele é um raio de C até A mais um raio de A até B. Então é um raio mais um outro raio. Um raio mais um raio, nós temos que o diâmetro é duas vezes o valor do raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do valor do raio. E o raio, por sua vez, é o valor do diâmetro dividido por 2. Essa relação aqui é importantíssima você saber.
que se eu tenho uma circunferência com um raio de 2 centímetros, isso quer dizer que o diâmetro vai ser 4 centímetros. Se eu tiver uma circunferência de diâmetro 10 centímetros, o raio vai ser 5 centímetros. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do valor do raio. E o raio é a metade do valor do diâmetro. Então, elas são valores inversamente proporcionais. Então, vejamos um exemplo agora na prática, né? Depois de sabermos os elementos de cada uma das partes da circunferência, eu reforcei aqui, ó, que o diâmetro, então, é o dobro do raio. Eu tenho que pegar um raio, mais um raio, que vai dar o diâmetro. E o raio, por sua vez, é a metade do valor do diâmetro. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu tenho o valor do raio. Vamos ao primeiro exemplo. Considere uma circunferência que tem raio 12 centímetros. Quanto mede o seu diâmetro? Vou traçar aqui a circunferência e ele diz que tem raio de 12 centímetros. Então, vou marcar o centro dela e vou puxar aqui uma reta, imaginando que seja o raio, que é 12 centímetros. Pense, se daqui até aqui é 12, do centro até o outro lado vai ser mais quanto? 12. Então, 12 mais 12 vai dar 24, ou 12 vezes 2. Portanto, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. O diâmetro é 2 vezes 12. Quanto é que é 2 vezes 12? 24 centímetros. Então, esse é o valor do diâmetro. Mais um exemplo, então. Se uma circunferência tem 22 centímetros de diâmetro, então quanto mede o seu raio? O diâmetro agora é o que passa no centro e atravessa de um lado até outro. Então, essa medida aqui inteira agora é 22 centímetros. Ele deu o valor do diâmetro, ele precisa saber o valor do raio. Mas nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Então, nós temos que 22 dividido por 2, o raio dessa circunferência é 11 centímetros. É simples a relação e de suma importância que você saiba também correlacionar as duas. O diâmetro é o dobro do valor do raio e o raio é a metade do valor do diâmetro. Em anos anteriores, a gente estudou o cálculo do perímetro de algumas figuras. E a gente viu que o perímetro de uma figura é a soma das medidas dos lados da figura. Observando esse quadro, por exemplo, se eu quero saber o perímetro dele, quanto que foi gasto dessa canaletinha de alumínio para colocar aqui em volta, eu pego essa medida, mais essa, mais essa, mais essa. Eu tenho o perímetro. Na circunferência não tenho como fazer isso, porque a circunferência não tem lados. Eu tenho a circunferência aqui, mas eu não sei quanto é que é. Não posso pegar a régua, colocar aqui nos cantinhos e ir fazendo assim. Então, se eu pudesse também cortar ela aqui e esticar, fazer uma reta assim, aí tudo bem. Aí eu esticaria essa circunferência, fazia a medição com a régua, estava tudo certo, conseguiria fazer sem problema nenhum. Mas como isso nem sempre é possível, você passar um fio em volta da circunferência que você precisa medir, aí surgiu essa relação aqui, ó, que é o cálculo do comprimento da circunferência, como se você pegasse ela e pudesse esticá-la. O comprimento da circunferência é o valor do diâmetro multiplicado pelo π. E aí você tem, então, quanto que mede essa circunferência em volta aqui, ó. Essa voltinha, quanto é? Eu mantive
a fórmula do comprimento, para vocês terem a relação aqui, o C é o comprimento da circunferência, o D é o diâmetro e o π é o 3,14. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência que tem 5 centímetros de raio. Vou desenhar a circunferência, fazer o raio dela aqui 5 centímetros. Como é que eu vou calcular o comprimento? O comprimento é o diâmetro vezes o valor do π. Ele me deu o valor do raio, que é 5 centímetros. Porém, se eu sei que o raio é 5 centímetros, logo o diâmetro vai ser 2 vezes o valor do raio. Então o diâmetro é 10 centímetros. E para eu saber o comprimento, agora eu calculo da seguinte forma. 10, que é o diâmetro, vezes o valor do π, que é 3,14. Fazendo a multiplicação de 3,14 vezes 10 vai dar 31,4 centímetros. Então, se eu pudesse pegar uma tesoura, cortar essa circunferência, esticar e ver numa régua ou numa trena quanto que tinha de comprimento, seria muito próximo de 31,4 centímetros. Esse, portanto, então é o comprimento da circunferência esticada. Ok? Então você deve estar perguntando por que o valor do π é 3,14. Depois de muito tempo de estudo, várias aplicações, chegou-se à seguinte relação. Que se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, o valor será igual ao valor do π. Tá, mas isso são para qualquer valor? Exatamente. Se eu pegar o diâmetro da Terra, o comprimento da Terra, e dividir pelo diâmetro da Terra, você também vai ver que o valor vai ser 3,14 ou então muito próximo a ele. Então, se eu pegar o exemplo do exercício anterior, que o comprimento da circunferência deu 31,4 e dividi-lo pelo valor do diâmetro, que é 10, você vai ver que vai voltar no 3,14. Ah, mas é só nesse exemplo que você passou que dá certo. Não, dá certo com qualquer outra situação. Pode ser que o valor não seja cravadinho no 3,14, mas é muito próximo, então a relação é verdadeira.